Especial, ele é colega de Oeste, todo mundo conhece já, o italiano mais querido do Brasil, Carlo Cauti. Bem-vindo, meu amigo, ao Oeste com ela. A gente já está te convidando há um bom tempo, finalmente deu certo. Conseguimos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Adriana, Marina, Paula, muito obrigado. Prazeraço estar com vocês. Prazer nosso, obrigada a você, viu? O Cauti escreveu uma matéria para a Revista Oeste sobre o Bolsa Família e os efeitos diversos do programa. Traz algumas reflexões sobre o assunto. Cauti, a matéria completa está na edição 261, o título chama atenção, é bem direto, o país do assistencialismo. O que você destaca aqui para a gente? Qual o número atualizado de pessoas, famílias que recebem o auxílio? Pois é, temos um número muito maior do que foi no passado, quando o programa começou, e temos cada vez mais brasileiros que não só estão no programa, cerca de 54 milhões de brasileiros, que é um número gigantesco. Basicamente, um brasileiro a cada 4 recebe Bolsa Família, mas também essas pessoas estão no Bolsa Família há muito tempo e estão recebendo muito mais dinheiro do que foi pensado no começo. O Bolsa Família é um programa que começou em 2003, né, primeiro mandato do governo Lula. Na verdade, juntou vários programas que já existiam, mas o valor da época era de R$180, mais ou menos, R$187. E foi se atualizando com a inflação ao longo dos anos. Durante a pandemia, tivemos auxílio emergencial e muita gente que recebia o Bolsa Família, que já estava no cadastro único, passou a receber o auxílio emergencial e foi de R$600 por pessoa. Né? Depois disso, basicamente, o auxílio emergencial se tornou o novo Bolsa Família. O governo Lula institucionalizou esse valor, aumentou, inclusive, esse valor, e o Bolsa Família se tornou, basicamente, uma fonte de renda quase igual, porque foi aumentando, né? E com a junta de filhos, tem adicionais, depois tem o Bolsa, tem o Vale Gás, tem outros programas acessórios, se tornou, basicamente, um salário mínimo. Tem muita gente que está ganhando... São 600 o valor médio é 780, porque é médio, né? Porque depende quem tem filho, quem não tem filho, quantos filhos tem. Então, o valor médio hoje é R$780, que é metade do salário mínimo. Não existe nenhum país do mundo que tem tanta gente assim num programa de redistribuição de renda, de entrega de renda direta, por tanto tempo, com um valor tão elevado em proporção ao salário mínimo, à renda média da população. Então, temos um problema e temos um custo também para os cofres públicos, porque o Bolsa Família hoje estava custando, antes da pandemia, 0,5% do PIB, mais ou menos. Hoje estamos em 1,6%, 1,5% do PIB. Então, é um valor que está aumentando cada vez mais. Mas a coisa mais grave é que temos pessoas que entram no programa e não conseguem mais sair, não saem mais, se tornam dependentes do Estado. Obviamente, as regiões onde tem a maior concentração de beneficiários são aquelas onde tem a maior concentração de votos no Partido dos Trabalhadores. Então, tem um problema político também em cima disso. Mas temos também pessoas que estão sobrevivendo com o Bolsa Família, estão fora do mercado de trabalho, não estão sequer procurando ativamente emprego. A gente vai ver daqui a pouco um gráfico que mostra isso. Isso acaba jogando para baixo o país como um todo. A produtividade geral do Brasil diminui, o custo para o país aumenta e o Brasil vai continuar sendo um país pobre, usando esses recursos para alimentar uma população que não está contribuindo para a produção de riqueza nacional. Receber o benefício não tem assim um prazo estipulado? A gente vai acompanhar, ver se você está indo atrás de um emprego, se vai conseguir, e você recebe por um determinado período, vai recebendo até morrer. Literalmente, até se aposentar. Aliás, até tem um prefeito, né, no Sul, que fez uma tentativa de levar as pessoas, que foi de casa em casa de quem recebia, Bento Gonçalves. Acho que sim. De casa em casa, atrás de quem recebia, para tentar dizer, olha, a gente tem emprego aqui, porque ele falou, olha, a gente está procurando pessoas, aqui não tem falta de emprego. Então, foi lá para dizer, olha, você não quer trabalhar? E aí ele está sendo investigado agora pelo Ministério Público por tentar tirar as pessoas desse programa. Olha a maluquice. Cauti, uma coisa que me fez lembrar essa sua matéria, eu costumo dizer que dinheiro que cai assim de graça destrói, na verdade, a economia, né? Essa é a grande realidade. E eu gosto de usar muito o exemplo do Haiti, que é um país que passou por uma calamidade, né? Quando você teve ali aqueles terremotos, e com isso recebeu muita ajuda humanitária. E eles eram uma indústria têxtil importante, eles exportavam roupas e tal. E com isso começaram a receber calçados, roupas, etc. Acabou com a indústria do país, por conta de tantas doações, você teve ali uma disputa muito grande pelo poder, que é quem controla essas doações, e simplesmente é o país que mais recebeu ajuda no mundo por habitante e nunca melhorou, pelo contrário, se tornou cada vez mais pobre. O país mais pobre das Américas. Exatamente. Né? Então, é isso, né? Essa ajuda, assim, sem uma contrapartida, sem de fato... Porque
o trabalho, no fundo, você está ajudando outras pessoas. Quando você vai para o mercado de trabalho, você está produzindo algo para alguém, né? Você está fazendo um bolo, alguém dá valor àquilo que você está produzindo. Então, no fundo, essa troca voluntária, que é a coisa mais linda que fez o capitalismo tirar tantas pessoas da pobreza, né? Então, e isso é rompido por isso. Então, no fundo, o que era para ser uma ajuda acaba sendo uma praga. De fato é isso. Primeiramente, como você falou, não existe pasto de graça, não existe almoço grátis e quando tem, provoca problemas, né? Porque alguém está pagando e a pessoa que recebe não dá valor para aquilo ali e acaba tendo uma distorção da vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa tem um desincentivo a procurar emprego, a se manter no emprego ou, eventualmente, a ter um emprego regular. Porque o dia que ela assinar uma carteira, justamente perde o benefício. O problema é que o Bolsa Família chegou a um nível tão elevado e por tanta gente em locais como o Nordeste, onde o salário médio é muito próximo ao salário mínimo, né? Imagina, no Maranhão, se não me engano, 80% da população vive com um salário mínimo. Se o Bolsa Família é de R$ 780 em média, quer dizer que já é metade do salário mínimo. Então você não precisa trabalhar um mês para ganhar R$ 1.500. Fica em casa e já ganha 780. Fora vale gás, fora outras bolsas, chega a mais ou menos a R$ 1.000. Se você juntar 780 para uma pessoa e tem um companheiro ou companheira que não é casado no papel, ou seja, não é formalmente um casal, ela também vai ganhar a mesma coisa. Então, juntos, vocês têm o salário mínimo. Então, para que trabalhar se a renda já chega pelo governo sem fazer nada? Vai se contentando com uma vida miserável, né? Come, bebe, vai parando por aí, paga um aluguelzinho. O custo de vida não é tão alto, então dá para viver mais ou menos. Mas sem perspectiva de crescimento, de melhorar a vida. Teve até uma pessoa que escreveu aqui, quer ver? Bom, na Noruega, uma investigação para saber se a pessoa está procurando emprego enquanto o governo está ajudando a pessoa desempregada. Aí alguém rebate aqui, mas estar desempregado nunca foi critério para ser beneficiado com o Bolsa Família. Esse pessoal não quer trabalhar, ficar em casa é melhor. Aí aqui, ó, depois fica com inveja do vizinho que viaja, tem carro. Sem falar que quem está no programa é considerado empregado pelo IBGE, né? Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Eu queria pedir para a Mirella mostrar aqui o gráfico. Aqui é a matéria, né? Essa aqui é a matéria que está na edição da Oeste. Eu queria mostrar... aliás, tem outro gráfico de pizza, né? Um gráfico de bolo, na verdade. Vamos dar uma olhada. Fala em pizza, essas horas me dá fome. A gente aqui é todo mundo com fome. Tem um gráfico que mostra a força de trabalho brasileira, que são mais ou menos 100 milhões de pessoas. Acho que é outro gráfico mais para frente. Está procurando lá? São 100 milhões de pessoas, de brasileiros. 7 milhões estão... mais ou menos 100 milhões estão trabalhando. 103 milhões estão trabalhando. 7 milhões estão procurando emprego. E essas pessoas são consideradas desempregadas. Né? Então, temos uma população desempregada de 7 milhões em 103. Nossa. Depois temos outras 54 milhões que não estão empregadas e estão fora do mercado de trabalho. Não está, esse gráfico o desocupado? São desocupados. 66 milhões, aliás. Aliás, não são nem desocupados. Ocupados são quem... Não estão procurando trabalho. Não estão procurando, porque desocupado está procurando ativamente. Pelo menos no último mês foi atrás de emprego. Não achou, então desocupado. Mas tem gente que não está nem procurando emprego. São essas 66 milhões. 66 milhões de pessoas, na população de 200 milhões de brasileiros, é muita gente. É muita gente. Como que essas pessoas vivem? Com Bolsa Família. Né? Com auxílios, com benefícios, com vários tipos de recursos públicos. Aposentadoria, que muitas vezes vai para os outros membros da família. Exatamente. Então, se tirar essas pessoas do dado do IBGE, o desemprego vai estourar. Vai virar 50%. Porque se a gente tem 103 milhões de pessoas trabalhando, 7 milhões, 6,8, né? Vamos dizer 7 milhões procurando emprego, e mais 66 que estão fora do mercado, mas deveriam estar produzindo, trabalhando, temos basicamente 74 milhões de brasileiros que não fazem nada e 103 que estão trabalhando. Como que um país pode se sustentar se, basicamente, a cada brasileiro que trabalha tem um 0,7 que não faz nada? E o brasileiro que trabalha sustenta os empregados. Não, e lembrando que dentro desses que trabalham, tem os servidores públicos. Tem servidores públicos, tem pessoas informais também, que não contribuem com o INSS, por exemplo, não pagam imposto. Tem também 40 milhões de brasileiros que estão fora, estão abaixo de trabalhar. Mesmo eu chutaria que é metade. Então temos um país que empurra o Brasil para frente. Quem sustenta, paga dois, né? Paga todos que você sustenta, mais quem vive de assistência. É por isso que temos uma carga tributária padrão
Noruega, mas serviços públicos padrão Nigéria, né? Porque o custo-preço disso não dá para pouca gente produzir, para muita gente gozar do dinheiro que essas poucas pessoas estão de fato produzindo. Se vocês contarem, pessoas que estão abaixo da idade de trabalhar, 40 milhões, 66 que estão fora do mercado, que não estão fazendo nada, zero. Já estamos em 106. Mais 7 milhões de pessoas procurando emprego, são 114 milhões de brasileiros, mais do que 1 a cada 2, né, que vocês veem na rua, não fazem nada. Ou porque tem idade muito baixa, ou porque já aposentaram, ou porque tem bolsa, etc. Mas tem os jovens nem também, né? Nem exatamente, também fazem parte de 66 milhões. Quem sustenta essa turma são 103. Então temos 106, 107 que não fazem nada e 103 que trabalham. É óbvio que o país não vai para frente. É óbvio que não tem como crescer, porque o peso, o custo, o ônus para essa turma, é óbvio que não tem como ser produtivo com isso. Essas pessoas deveriam ser incentivadas a procurar ativamente emprego. E emprego de boa qualidade. Porque se você receber um Bolsa Família e você perder o benefício, se o dia que você assinar a sua carteira, qual será seu incentivo? Ou não trabalhar, para não perder o benefício, ou trabalhar na informalidade. Fazer bico, fazer trabalhos, por exemplo, faxineira que não declara, etc. São trabalhos, por definição, não qualificados e trabalhos que não permitem o aumento da produtividade, não incentivam a pessoa a estudar, a melhorar, a procurar uma melhoria. Por quê? Porque, naturalmente, não vai ter, não tem perspectiva. Então, o Bolsa Família, além de ser um problema econômico, ser um problema social, é um problema também para a produtividade total do país. E só mais um ponto em relação a isso, tinha várias formas de contornar isso, né? Por exemplo, você permitir que você tirasse faseadamente. Então, a pessoa conseguiu uma certa remuneração, você não precisa tirar todo o Bolsa Família, você tira uma parte e você vai escalonando isso para você não desincentivar a pessoa a arrumar um emprego. Pelo contrário, você pode fazer vários mecanismos de incentivo para que ela volte para o mercado de trabalho. Aliás, é isso, né? O bom programa social é aquele que te dá a porta de saída, que é exatamente o que a gente não está vendo aqui. E também, olha esse comentário, já te passo. Ó, um amigo cafeicultor abandonou 1/3 da lavoura por não encontrar mão de obra para colheita. Queriam trabalhar sem carteira. Pois é, na matéria que está na edição da Oeste, eu trago vários exemplos, conversei com muita gente. Por exemplo, tem uma produtora de flores, de Olambra, aqui no interior de São Paulo. Então não é só um problema do Nordeste, é um problema que está se espalhando no Brasil inteiro. Ela não consegue achar funcionários para tirar as flores do local e enviar para o mercado aqui, ou seja, a GESP em São Paulo, e vender as flores, porque não tem mão de obra. Eu conversei com a construção civil, estão desesperados, tem prédios que estão tendo atrasos na entrega ou obras canceladas por falta de mão de obra. O Brasil, com tanta gente sem fazer nada, está importando mão de obra. 10% dos trabalhadores da construção civil são venezuelanos. São estrangeiros. Como é possível que temos 7 milhões de desempregados, 66 que não fazem nada e temos que importar venezuelano para trabalhar na construção civil? É óbvio porque o venezuelano não ganha Bolsa Família, no caso, né? É óbvio que não faz sentido nenhum. E a construção civil está tentando falar com o governo, falar, olha, ou vocês mudam isso, ou teremos uma paralisia da construção de imóveis no Brasil. Teremos um problema seríssimo. Então tem essa ideia de manter o programa enquanto trabalha, ter um progressivo, um desmame progressivo, né, de bolsas, etc. Então, temos um problema grave da economia brasileira como um todo e está paralisando a economia, e o Brasil cresce menos do que deveria por causa dessas distorções aqui. Pois é. Paula ia fazer uma pergunta agora, pode ir. Não, e sem falar que as pessoas, elas são tão desincentivadas a procurar emprego que está parando o Brasil. E como que a gente pode reverter isso? Fazer esse programa de desmame que você falou, vai tirando aos poucos. Só que qual é o político que vai querer mexer nesse vespeiro? Porque foi isso que fez o presidente Lula crescer e ficar conhecido no Brasil inteiro, né? E fez ele ter a popularidade que ele tem. Quem que vai querer mexer nisso? Pois esse é o drama do populismo. É muito fácil você dar benesses, é muito difícil, até impossível tirar isso, porque é extremamente impopular. O drama do Brasil é que o Bolsa Família se transformou de política de governo para a política do Estado. Se tornou uma vaca sagrada lá, ninguém quer mexer no Bolsa, só quer aumentar o Bolsa Família, porque obviamente dá votos, tem desvios, etc. Tem distorções muito graves, por exemplo, o Bolsa Família é um programa que deveria ser dado para o núcleo familiar, mas se a pessoa não é casada, ganha 2. E não pode isso, é proibido por lei. Tem vários problemas de compra de voto, enfim, uma série de questões. Tirar isso vai ser muito difícil. A esperança é que se chegue ao nível de desastre, tamanho, nível de problema, tamanho, que chegue alguém como o Milei na Argentina, onde tinha muita mais assistencialismo, muito mais bolsas. Imagina, na Argentina, tinha bolsa para energia elétrica para todo mundo, ninguém pagava a conta de energia elétrica, todo mundo pagava uma conta muito menor, porque o resto quem pagava era o governo. Aí existe um desperdício absurdo. Enorme, né? Enorme. Até a conta da internet quem pagava era o governo. Tinha bolsa
força para tudo e qualquer coisa. O Milei foi lá e cortou na carne viva, mas teve coragem, teve a sorte de ganhar as eleições. Foi um contexto muito conturbado, porque a inflação começou a explodir, começou a falta. Eu estava com o Oeste, a gente estava cobrindo em 23 as eleições, começou a ter paralisia do Estado, e aí chegou o Milei. Eu espero que o Brasil não tenha que chegar até isso, a paralisia do Estado, para poder mudar essa situação, francamente, com certeza, alucinante. É preocupante, né? Tem que pensar nesse macro mesmo. Deixa eu só completar uma informação aqui com relação a essa nossa discussão. Na segunda-feira, dia 24... Lula publicou um decreto que restringe o acesso a famílias compostas só por uma pessoa no Bolsa Família. Agora, para se inscreverem no programa, terão de realizar uma entrevista domiciliar ou atualizar os dados do CadÚnico. A exigência não se aplica a famílias unipessoais indígenas, quilombolas ou em situação de rua. Segundo o governo, a medida tem como objetivo tornar a gestão do programa mais eficiente e coibir fraudes. Bom, aí a gente traz aqui agora um trechinho de um vídeo que a gente separou para acompanhar, que tem a ver com o que falávamos. Tá no ponto? Se sim, podemos soltar, olha lá. Para ganhar um salário mínimo, só é vir morar no Nordeste. Aqui, muita gente trabalha por opção, mas quem não quer trabalhar igual a eu, recebe o Bolsa Família. Hoje foi dia de pagamento, tirei aqui 1.200. Amanhã eu tô indo lá no CRAS pegar uma cesta básica, fora que eu coloco minha energia no baixa renda, coloco minha água no baixa renda, então, para mim é mais vantajoso eu ficar recebendo o Bolsa Família do que eu ser CLT para passar o mês todo trabalhando para ganhar um salário mínimo e ainda que não tem nenhuma vantagem, vou ter desconto de INSS e outras coisas, e vou pagar energia mais caro, água mais caro, não tem direito à cesta básica. Deixa eu com o meu Bolsa Família mesmo, bem melhor receber o Bolsa Família do que passar o mês todo trabalhando, fazendo calo nas mãos, sendo mandado por o patrão e ainda fora, levando rela de patrão. Não, quero não. O Bolsa Família é muito mais melhor. Aí a Helena tá doido para gastar esse dinheiro hoje. Muita gente já percebendo a cilada, e agora a gente exibiu um gráfico, o Cauti explica pra gente, uma cidade no Brasil em que 95% da população vive de Bolsa Família. A cidade de Mairi, na Bahia, o Piva, nosso colega que já esteve aqui com vocês, ele foi até lá, no interior da Bahia, entre Petrolina e Salvador. Essa cidade tem 18 mil habitantes, 95% recebe Bolsa Família, apenas 1.000 pessoas estão empregadas, 1.000 pessoas. Metade na prefeitura. E metade, mais da metade, 600 na prefeitura. Ai. Ou seja, se a prefeitura, são 400 pessoas contra 18 mil, 17 mil, alguma coisa que receberiam Bolsa Família. E a gente então, tem... é insustentável. Isso, insustentável. O Piva já está aqui no estúdio, ele vai participar com a gente com curiosidades, mas o Piva faz também essas matérias sem ser só sobre curiosidades. Ele viajou, né? Essa cidade, então, se chama Mairi. Esse destaque está na Revista Oeste. Tem a matéria do William, que fala sobre Bento Gonçalves. A gente falava que é o nome da cidade também, onde o prefeito começou a... Aqui, ó, até o momento, o prefeito de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Diogo Segabinazzi, tinha cortado o benefício e oferecido emprego a 132 pessoas. É uma reportagem do finzinho de 2024. Trabalho no lugar do Bolsa Família. Força Tarefa tem potencial de economizar R$1 milhão por ano. Aqui, ó, a matéria do William Grisafes, para você que quiser ler o artigo completo, está na Revista Oeste. Olha, atualmente o governo federal paga R$600 para quem usufrui do Bolsa Família. E a seguir a gente tem, inclusive tem memes sobre o assunto. Não é bem um meme, é realidade, é que parece brincadeira, como que esse homem fez. Um restaurante colocando uma faixa, um cartaz no balcão do serviço escrito: olha, não temos pessoal por causa do Bolsa Família, tô com falta. Aí, ó, senhores clientes, por favor, tenham paciência, o pessoal do Bolsa Família e da cervejinha não quer trabalhar, estamos com muita falta de funcionários. Obrigado. Restaurante que fica no Shopping Marketplace em São Paulo. E a gente tem o vídeo da florista, tá no ponto, ou daqui a pouco a gente exibe? Tá no ponto, então vamos ver um trechinho, o Cauti citou. Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui, vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho, mas quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou produtora de flores e plantas ornamentais, produtora de violeta e de fitônias e de peperômias. A minha produção é entregue 100% a uma cooperativa, Baile em Olambra, então eu não vendo direto, né? Eu só vendo para essa cooperativa que tem vários atacadistas que são credenciados e que abastecem o Brasil todo. Mas o meu vídeo principalmente é um desabafo agora, são quase 19 horas. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. E o desabafo meu é o seguinte: estou aqui trabalhando, eu já tenho quase
60 anos. Fiz 59, para falar a verdade, esse ano. Enfim, a gente não acha ninguém para trabalhar, né? Então, estou aqui já adiantando um pouco a colheita para amanhã, para mandar para o leilão de quarta-feira. E o meu desabafo... São depoimentos que se repetem por todo o Brasil. Inclusive, a gente já viu Lula no palanque sendo criticado em evento empresarial pela falta de mão de obra e dizendo não venham culpar o Bolsa Família. Até ele sabe, né? E ele mesmo se posiciona e não quer segurar essa responsabilidade. Agora a gente tem um outro mapa que você Só queria separou? mostrar comparação com Mairi na Bahia com aqui São Paulo, com São Caetano, que tem, São Caetano do Sul, 165 mil habitantes. Quem trabalha em São Caetano são 75%, ou seja, 125 mil pessoas trabalham em São Caetano, quem sai Bolsa Família é apenas 4%. Lá em Meirinha era 95% que recebia e 5% que trabalhava. Não é à toa que é a maior renda per capita do estado de São Paulo, eu não sei se do Brasil, mas eu lembro que estudando o estado de São Paulo, aí São Caetano do Sul, porque as pessoas trabalham. 86 mil reais de média de renda per capita. Ou seja, esse é o Brasil que produz e que tem que sustentar o Brasil que vive de bolsa de dinheiro, não só de Bolsa Família, de outros tipos de assistencialismo e de funcionalismo público. Quando eu vejo São os muitos comentários, impactos, né? principalmente no X, é as pessoas falando que, é óbvio, o salário é tão baixo, por isso que está faltando mão de obra, a justificativa é essa, que o salário é muito oferecido, não dá conta do estilo de vida, só que a gente tem que pensar também na carga tributária que vem nesse salário, né? Todos os empecilhos, tudo que a gente gasta. Então, o governo, ele pega todo esse dinheiro e redistribui, e isso vai criando um ciclo vicioso, né? E cria dependência e cria, de fato, desincentivo para trabalhar, produzir e para que o Brasil se torne um país mais rico, mais próspero, né? Aqui no chat a Júlia diz, e eu aqui doida para trabalhar, estou procurando emprego, gente, sou do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. Se alguém puder dar uma ajuda, te souber de uma oportunidade, já responde a Júlia aqui no chat. Bolsa Família dando migalha é ruim. Aí, como assim? Minha filha está procurando emprego e não acha? Pois é, né? Mais de 2.700 telas, todo mundo gosta muito do Caute, empolgado aqui com o assunto, deixando opinião. Para engrandecer essa nossa conversa, a gente recebe aqui, conforme prometi, no telão, a psicóloga clínica, psicanalista e palestrante, doutora Luciana Inocêncio. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, obrigada pela participação por aqui. Bom dia, Adriana, Marina, Paula. É um prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência qualificada da Oeste. A gente que agradece, imagina. Gostaria de perguntar, a princípio, como fica a vida de uma pessoa que vai se contentando com um auxílio super limitado por muito tempo. A pessoa come, como dissemos, paga um aluguel e já não consegue conquistar muitos outros confortos, investir em estudos, transporte para buscar emprego. De repente, a pessoa acorda para a realidade, quer se inserir no mercado de trabalho, conseguir um bom emprego, melhorar condições de vida gerais da família. Vai enfrentar quais tipos de dificuldades, provavelmente? Hoje nós temos uma grande baixa, né, na escolaridade, cada vez mais, né, existe uma evasão da escola, assim como dos cursos, né, profissionalizantes. E isso vem de acordo com tudo que estamos falando aqui, né, inclusive que o Carlos pontuou. Né, existe uma baixa, né, perspectiva de vida do brasileiro, e isso tende muito ao fato de muitas pessoas estarem dependentes do auxílio. Né? E o próprio nome diz, é um auxílio que deveria ter um prazo, né? E ele vai se tornando eterno. Então, na realidade, existe uma baixa, né, de incentivo, né, para que as pessoas se tornem, sim, né, autossuficientes. Né? Mas hoje o que nós vemos são cada vez mais pessoas dependentes, né, dos auxílios e sem interesse, sem total perspectiva de vida. Doutora, a minha pergunta é a seguinte, muitas vezes isso também acaba causando um tipo de... Isso se espalha no núcleo familiar, né? Porque se você tem ali uma família em que os pais são dependentes do Bolsa Família, qual que vai ser o incentivo daquelas crianças de irem para o mercado de trabalho? Então, se você puder também falar um pouco de como isso pode afetar essas crianças em termos psicológicos e dessa dificuldade depois também de serem inseridas no mercado de trabalho, o que acaba podendo perpetuar, né, essa dependência. O exemplo que o adulto dá, né? Sim, é um efeito cascata, né? Porque nós não temos hoje um estímulo, né, para que essas crianças estudem. Então, cada vez mais nós vemos, né, a baixa escolaridade,
E isso leva muitas vezes, né, a uma enxurrada de diagnósticos de transtornos de aprendizagem, de TDAH, de autismo, e que muitas vezes também com uma educação tão falida quanto a nossa, é simplesmente falta de uma boa alfabetização. Então são vários conjuntos, né? Educação, questões familiares. Além das crianças, nós temos os jovens, que muitos são dependentes, né, de famílias que são dependentes do Bolsa e que não têm perspectiva de um trabalho, né? Como disse, né, a mão de obra hoje é completamente escassa. Por quê? Porque não tem essa motivação, né, para que as pessoas busquem, né, o melhor para si, o melhor para sua família, né, e isso tudo vem do assistencialismo, com certeza. O que gera também, né, toda essa questão que nós temos, infelizmente, o Brasil cada vez mais, a cada dia bate o recorde, né, de problemas de saúde mental, não só, né, pelo fato das pessoas viverem pelo estilo de vida delas, decorrente de ansiedades, mas também nós temos um outro quadro, né? As pessoas com burnout sendo afastadas, né? E aí entra o que o Carlos falou, né? Porque nós temos mais pessoas, né, trabalhando sobrecarregadas e outras não trabalhando. Então, de fato, é uma situação muito preocupante, porque existe, né, uma falta de motivação, de programas, né, de incentivo às pessoas de fato a estudar, a trabalhar, a terem sim uma profissão, né, a chegar a esse lugar sem precisar viver exclusivamente dependente de auxílio. Então, e cada vez mais nós vemos ao contrário, né, não se quer ser pensante, quer ser cada vez mais dependente do Estado. Paula? Doutora, a minha pergunta é sobre, na sua opinião, como doutora, como psicóloga, sobre o pé de meia. Você comentou sobre os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que não têm interesse. Se você acredita que esse programa pode trazer um incentivo ou se não pode piorar ainda mais essa parte psicológica dos jovens? Eu acho que é um conjunto, né? Os jovens, eles já estão com várias outras questões, né, psicológicas muito complicadas. Então, para alguns, né, existe sim a possibilidade disso, né, ser um auxílio e uma motivação, né? Porém, a grande maioria, né, eu acho que gera muito mais a acomodação, o conformismo, do que um incentivo. Cauti? Doutora, queria perguntar sobre o efeito psicológico de estar tanto tempo fora do mercado de trabalho, porque o trabalho não é só produção de renda, é também ter um propósito, é também ter uma ambição, é também estar integrado em um ambiente e eventualmente progredir na vida graças aos estímulos que vêm de fora. Quando uma pessoa fica por tantos anos fora do mercado de trabalho, dependente do Estado, não se cria também uma distopia, porque depois ela acaba não conseguindo mais voltar para o mercado e eventualmente, só para complementar também, essa explosão de bets que temos no Brasil e esses bilhões de reais que são gastos pelos beneficiários do Bolsa Família nas bets, também fariam parte de problemas psicológicos que são criados pelo excesso de assistencialismo por tempo demasiado? Com certeza. A pessoa que fica muito tempo, né, fora do mercado de trabalho, ela de fato tem algumas questões ligadas, inclusive à depressão. É importante lembrar que a depressão, ela é um transtorno mental multifatorial, né? Então, existe sim a predisposição familiar, a predisposição genética, mas também existem as questões sociais e de trabalho profissional que ajudam muito, né? Então, a pessoa que fica muito tempo fora do mercado, ela não consegue ver mais perspectiva, muitas vezes, né? E não consegue também ter essa motivação de ir em busca de algo mais. Por exemplo, esse vídeo que nós vimos, né? Então, existe sim um contentamento em ser dependente. E óbvio, né? Teoricamente é muito mais fácil, né? Então, por que eu tenho que acordar todos os dias cedo, pegar o transporte público, ir trabalhar, ficar horas, né, no trabalho, a carteira assinada,
né? Sendo que, por outro lado, eu posso ganhar metade, como você disse, e ficar em casa. Esse incentivo, afinal de contas, né? Eu tenho mais algumas perguntas, doutora Luciana, peço que, por favor, a senhora continue com a gente aqui mais alguns minutinhos, Caute também, minhas colegas, pessoal do chat, só para fazer uma parada, é bem rápida, agora às 11h32. Pausa para falar sobre o quê? Sobre saúde, tema central sempre aqui em Oeste com Elas. Caso você esteja cansado de tomar um monte de comprimido, que nem sabe para que serve, e se serve, magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno, suplementos que a gente vê na farmácia, fica com vontade de comprar, mas não sabe se é para o nosso caso. Se você sente aquelas dores clássicas, reclamações que sempre a gente ouve por aí, de articulações, de artrite, artrose, de reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, então esse recado é exatamente para você, mas nós trazemos o quê? Soluções. A Renata vem chegando por aqui nessa manhãzinha e traz os detalhes da boa notícia pra gente. Tudo bem, Rê? Boa sexta-feira, bem-vinda como sempre. Oi, Adri, bom dia, muito obrigada. E é realmente uma grande solução, porque a VitaGold inovou e trouxe 7 suplementos em um só para você que sente dor, tem um desânimo constante, não consegue dormir direito, acorda naquele cansaço e a imunidade está sempre baixa. Tá aqui o Vitai 7 em 1, são 7 benefícios em 2 cápsulas ao dia, contra 14 ou 21 cápsulas que você tomaria se tomasse todos os suplementos separadamente. E aqui, nessas cápsulas, a gente tem a cúrcuma, que é um anti-inflamatório, que é, na verdade, o fitoterápico mais conhecido e mais estudado do mundo, junto com o colágeno tipo 2, que auxilia na sua dor, mas na parte articular. Temos o magnésio e a creatina, que ajudam a sua musculatura e também encaminham as vitaminas para o local correto no seu organismo. O MSM, a clorela, que desintoxicam o seu organismo e fazem a regeneração celular. E a vitamina C, para aumentar a sua imunidade. Então, se você quer realmente uma mudança de vida, quer mais saúde, quer mais ânimo, quer mais disposição, é no 0800 291 2200. Você que assiste Oeste, já sai na frente de todo mundo, que você tem um desconto muito especial, que é 70%. Presta atenção nesse desconto, gente. 70% de desconto no seu tratamento do Vitai 7 em 1. Além desse desconto, a gente vai te mandar um super presente, que é o nosso Ora Pronobis solúvel. Ele é sabor limão. Ora Pronobis é para sua dor, ajuda também nas vitaminas do seu organismo. Então ele vai ser o casamento perfeito com o Vitai 7 em 1 para você que busca mais qualidade de vida, mais saúde e mais bem-estar. Coloque-se em primeiro lugar, coloque sua saúde em primeiro lugar, porque saúde com certeza é o nosso bem mais precioso e precisa sim ser olhada de uma maneira diferenciada. E a VitaGold sempre traz suplementos bons, com qualidade para você que assiste Oeste. Então não deixa para depois, cuide de você no 0800 291 2200, Adri. Perfeito. A gente gosta de cuidar da nossa saúde, dos nossos familiares. A Rê também tem uma filhinha pequenininha, praticamente recém-nascida, né, Rê? Eu só vou reforçar, então, aqui no nosso recado para quem também curte se cuidar. São só 2 cápsulas e os ingredientes são 100% naturais do produto. Ligue e saiba mais sobre o suplemento. O nome Vitai 7.1. Descontão de 70%, quase produto de graça. O telefone está na tela, a gente reforça também, é o 0800 291 2200. Ligue, então, informe-se melhor e comece, quem sabe, a mudar a sua vida para melhor, é claro, a partir de hoje mesmo. Boa sexta-feira, bom fim de semana, Rê, um beijo grande. Agora 11h36. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, até aproveitando um gancho aqui que mandaram no chat, falando que nos países nórdicos as pessoas elas têm orgulho de trabalhar, então elas ficam envergonhadas de não trabalhar e só depender do governo. E eu trago isso um pouco aqui para essa questão desse impacto cultural que a gente também pode ter aqui no nosso país, porque, de novo, o trabalho dignifica o homem de verdade, né? Ao produzir qualquer coisa, e aí, gente, é qualquer coisa mesmo. Se você vai ali e limpa um banheiro, se você não importa o que você está fazendo, se você produz um bolo para vender, se você vende o salgadinho, se você faz qualquer coisa, de qualquer tipo de trabalho, bem ou mal, você está, sim, dando valor e criando algo que ajude outras pessoas, né? O trabalho tem esse valor, é algo que não é só sobre você, né? Óbvio que você é remunerado por ele e assim você tem acesso a outras coisas, mas não é só o que você tem acesso, é o que você oferece para a sociedade. Então a minha pergunta é essa, esse tipo de distorção, além de afetar que essas pessoas não estão produzindo nada para as outras, ela também não cria essa mudança cultural importante, que é essa visão do trabalho como algo ruim, não algo bom para a sociedade?
Sim, né? O trabalho ele é extremamente terapêutico, inclusive, né? É dignidade, é uma série, né? É um conjunto que nos traz, né? Inúmeras coisas, né? E a falta do trabalho gera essa questão de inutilidade. E o que nós temos hoje, né? Porém, existe sim uma questão cultural que muitas vezes está levando principalmente os jovens, né? Eu vejo aqui no próprio consultório, né? A não fazer nada é algo legal. Então, e isso gera assim, um problema, inclusive social, né? Porque o trabalho ele entra também na questão social. E muitas vezes o próprio jovem, por exemplo, né, fora ele não ter, né, perspectiva nenhuma, inclusive de nem saber o que deseja fazer, um curso, né, na universidade, uma profissão, né, muitas vezes tem essa questão desse sentimento, né, que é muito ruim, né, que é um sentimento que psicologicamente, né, não faz bem para as pessoas, mas é um comportamento de inutilidade. Para a gente encerrar um pouquinho mais nessa linha, eu vou tentar, vou dar uma ousada aqui, falar um pouco mais diretamente, mas porque eu gostaria que a senhora dissesse se pode ser por aí ou não. Então, a pessoa que fica sem trabalhar um tempão, ela fica na ociosidade, né? Tem aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, não faz um curso, não se aprimora, não sai de casa, fica vendo TV, fica parado, fica na rede, não sei, fica conversando, jogando conversa fora. Aí, quando acorda, não tem capacidade para ir atrás de um emprego, não tem qualificação para conseguir um emprego, muitas vezes simples que seja, para desempenhar direito. Tudo isso pode acabar desencadeando nessa depressão e quem sabe também, eu chego no ponto, violência, de repente vou ter que assaltar, apelar no desespero para conseguir ter dinheiro, se esse assistencialismo terminar de uma hora para outra, ou até mesmo terminar em casos como a gente vê de suicídio, tamanho desamparo, a hora que acorda e tenta cair na realidade, está muito difícil de encarar? Sim, exatamente, porque na realidade existe uma dependência muito grande, né? Não que na realidade existe muitas pessoas que precisam do auxílio, né? Porém, né, nós vemos que tem muitas pessoas dependentes, né, na maioria, do auxílio, né? E às vezes quando essa pessoa chega lá na frente, não tem mais esse auxílio por algum motivo, né? E ela não construiu, né, absolutamente nada, né, que ela possa fazer profissionalmente, né, e não só por questões na profissão, mas não tem, né, não construiu nada de perspectiva de vida, isso leva ao adoecimento psicológico. E vemos que esse adoecimento ele está cada vez mais, justamente, né, pela falta de perspectiva e a falta do desejo em buscar algo para construir uma vida, né, uma vida melhor, uma vida que a pessoa deseja, né? Porque nós vemos também que existe o padrão hoje, né, o espelho hoje o trabalho fácil, o ganhar dinheiro fácil nas plataformas digitais, né, os influencers. Então tem tudo isso que leva o jovem, né, a não querer trabalhar, por exemplo. Olha, que conversa legal. Aqui no chat o pessoal mandando recado para o Cauty. Sugiro que o Cauty, bom dia, faça um estudo sobre os custos financeiros dos políticos. Você cansa de falar e trazer para a gente em Oeste Sem Filtro. Poder Judiciário. Aí vamos ver onde está o câncer financeiro do Brasil. Aqui sugiro o tema sobre suicídio também. Deixa eu agradecer a nossa convidada aqui de hoje também, a doutora Luciana Inocêncio. Muito obrigada, viu, doutora, pela participação. Gostamos muito dos esclarecimentos. Volte outras vezes. Boa sexta-feira. Obrigada, para vocês também uma ótima sexta-feira. O Cauty eu não vou liberar, não. Vamos ficar com ele aqui até a hora do Faroeste Brasileiro. É nada, ele tem que ir dar aula, mas fez a gentileza de vir. Valeu, tá? Prazeraço, tudo meu. Obrigado, Adriana, Marina, Paula. Só respondendo ao nosso seguidor, Judiciário, 1,6% do PIB, Bolsa Família, 1,6% do PIB e classe política, 1%, mais ou menos, se não me engano. Ou seja, gastamos 5% do PIB só nessa brincadeira. Gastamos em defesa 1/5 disso. Então, só para entender do que estamos falando. João Lima. Respondido, João Lima. Pronto. Ô, Cauty, você está hoje à noite em Oeste Estarei em Sem Filtro hoje à noite. Então, a gente te acompanha. Parabéns pela matéria. Obrigado de novo por ter vindo. Até uma próxima. Obrigado, audiência. Viu? Até mais. Um grande abraço.